aqui, ó. O doutor Tedesco já foi. Esses vão na mesa. Tá. E esses daqui, Renato, você obrigado. já vai falando agora. Já tá no ar já. Tá bom, então vamos lá. Quanto que o Renato vai ser? Eu vou colocar aqui. Bom dia, tá o microfone, tá aqui. Bom dia a todos. Estamos quase que no horário, né? Agradecer a Deus por esse momento, agradecer a presença de todos de forma geral. No entanto, vou fazer as presenças individualmente. Essa é uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a qual é direcionada pela Comissão Permanente de Direito do Consumidor e Defesa e Desenvolvimento Econômico. E o objetivo dessa audiência pública, para quem acompanha a TV Câmara, é discutir a manutenção da BR-153 no entorno de São José do Rio Preto e região metropolitana. Para tanto, nós convidamos os municípios adjacentes, que fazem parte do trecho, bem como as autoridades envolvidas, especialmente DR, a concessionária Triunfo e a agência reguladora. Pois bem, então quero agradecer primeiramente a presença dos vereadores aqui, Tedesco, que faz parte da comissão, e o vereador Renato Pupo. Vereador Renato, vem fazer parte da mesa aqui, por favor. Por favor. Tem mais algum vereador presente de Rio Preto? De Rio Preto. Bom, vamos lá. É importante destacar que esse movimento nasceu de reclamações que nós recebemos via imprensa, mas eu não posso deixar de registrar o empenho, em especial, da Câmara Municipal de Onda Verde, capitaneada pelo seu presidente Paulo Ducati. Gostaria que ficasse de pé, por gentileza, Paulo, o qual acionou a nossa comissão, acionou também, obrigado, Paulo, acionou também o nosso quadro na Rede Bandeirantes, o Advogado do Povo, que é um quadro diário no Brasil Urgente, o qual trata da defesa do consumidor. E nós fizemos uma matéria onde nós ilustramos parte das ocorrências. Pois bem, quero aqui registrar, então, vou começar a registrar as ilustres presenças. Renato, eu queria, primeiro o pessoal da Triunfo. Está presente aqui o doutor Daniel Victorino, diretor de Engenharia e Operações da Triunfo. O Daniel, os demais estão aqui também, Renata? Faça favor, quero que venha compor. Presidente. Tá aí, ó. Cadê eles aqui? Não está na mesma ordem, Renata. Por favor. Roberto Paulo. Aqui, doutor Roberto Paulo Ranque. É o diretor-presidente da Triunfo. Pô, que honra receber o senhor aqui, viu? Muito obrigado. Quem vai nos responder vai ser você depois? Sim. Posso falar você, né? Sim. Então tá bom. E o... José Garcia. Diretor financeiro, homem do dinheiro. Então tá bom. Ou não, né? Porque dirigir financeiro com o dinheiro é fácil. Quero ver sem o dinheiro, né? Mas lá tem o pedágiozinho. Pedágiozinho dá dinheiro. Não, pedágio... Bom, vamos lá. Vamos registrar, então. Registrar a presença da dona Wanda Bolsoni, que trabalha no DR, né? Faltou, Renato, está na ordem aqui, ó. Não, estava na ordem. A Maria Aparecida, também assessora do DR. E a Bruna, que vai fazer parte, está lá, ó. E a Bruna, né? Aí, Bruna. E a Bruna Zanelli, que é engenheira civil do DR também, né? Bom, depois, Bruna, quiser fazer parte ali da mesa também, parte técnica, né? Posso conduzir assim? Dona Wanda, posso? Então, por gentileza. Tá. Bom, então vamos colocando aqui, vamos lá. Quero registrar a presença do Sindicato de Empresas de Transportes e Carga de Rio Preto, representado pelo advogado Dr. Nelson Caires. Obrigado, o senhor está nos prestigiando aqui, viu? A Márcia Cossini, que é assessora da deputada Analice Fernandes. Cadê a Márcia? Muito obrigado, viu? Manda nossos abraços, nossas saudações para a deputada, né? Muito importante essa presença. A propósito, Renato Pupo, eu acho, Tedesco, que é o único deputado que se faz presente, estou certo? Certo. É o único deputado que se faz presente. Fica registrado aqui a nossa insatisfação, porque eu acredito que os deputados da região deveriam estar mais presentes aqui, tanto estaduais como federais, em especial federais, porque trata-se de uma rodovia federal. Então, fica aqui registrado já por essa comissão. Me permite, assim, registrar em ata? Presidente, o senhor me abre uma parte? Claro. Eu estava num evento agora há pouco e estava lá o Rogério Castro representando o deputado Itamar Borges. E nós conversamos lá, ele falou que se ele não conseguisse chegar a tempo, tá, então o deputado Itamar Borges, embora não esteja
esteja aqui presente, mas está representado, porque o Rogério falou que se ele não conseguisse chegar a tempo, me pediu que, na hora que ele soube que eu ia participar, que eu transmitisse a ele tudo que foi discutido aqui, para que ele possa também dar a sua parcela de contribuição. Muito obrigado, Renato, bem já registrado, mas fica aqui o registro dos deputados federais da região, né? Então, realmente é uma ausência que nos faz sentir, né, Renato? Porque é uma questão federal. Até fazendo um gancho aqui, está presente aqui o doutor Herculin, que é da Câmara, né, de Onda Verde, e vários vereadores de Onda Verde. Palestina, cadê o pessoal de Palestina? Está aqui os vereadores de Palestina, cadê os nomes dos nossos vereadores de Palestina? Como é que é? Primeiro? O Benfica e o Cezinha, de Palestina. Qual outra cidade está presente aqui? Nova Granada. Quem está de Nova Granada? A vereadora? Jovem vereadora. Como é que é o nome da vereadora mesmo? Laiane, vereadora de Nova Granada. E a outra? Mas também vereadora e também jovem. Poxa, que maravilha. Poxa, o presidente está aqui também? Poxa, presidente, como é que é o nome do presidente? Vinícius. Poxa, parabéns. Os demais vereadores aí que estão aí presentes, por favor, levanta as mãos aí. Ali, gente, olha só. Renato, depois você pega o nome de todos os vereadores, que eu quero no final. É importante isso. Cadê meu assessor? É muito importante ao final, todos os membros do Legislativo que estiverem presentes, quando nós terminarmos, nós nominarmos cada qual. Por favor, prepara a listinha com o nome de todos, mesmo do que eu disse. Tá certo, vereador? Exatamente. Para mostrar a força do poder legislativo. Isso é muito importante, né? Então, não esqueça, ao final, vamos registrar o nome de todos. Presidente. Pois não. Com relação à sua fala aí, eu respeito e, obviamente, não vou falar em nome dos deputados do PL, porque eu sou vereador pelo PL, não tenho aqui a legitimidade para falar em nome deles, que no caso dos federais seria o Mota e o Bilinski aqui da nossa região. Mas eu quero deixar registrado, vereador, que faço questão de levar ao conhecimento, por favor, dos deputados do PL, que eu não sei se receberam o convite, se não receberam o convite, então eu me comprometo nessa Te agradeço, vereador, é importante. De levar ao conhecimento dos deputados federais do PL, tanto o Mota quanto ao Bilinski, ok? Te agradeço. E eu, obviamente, como membro da executiva do MDB, né, estou aqui representando também o deputado federal Baleia Rossi, obviamente. E é importante isso porque nós aqui na comissão, o jeito de trabalhar dessa comissão, a gente não alisa, não. Eu acho o seguinte, se a autoridade não se faz presente, eu registro mesmo, porque a audiência é pública, o convite é passado para todo mundo e a assessoria de comunicação de um deputado, no mínimo, tem que perceber isso. Porque quando chegar a hora de pedir voto, todos nós vereadores das cidades vamos ser assediados por esses mesmos deputados federais, para que nós trabalhemos para eles. A hora que nós precisamos deles, eles têm que estar aqui. Então, se não está aqui, eu vou criticar mesmo, e a crítica é minha, não é da comissão. Esse é o jeito do Ornelas de ser parlamentar. Mas vamos lá, tem quem gosta e quem não gosta, né? Mas fazer o quê? Bom, antes de entrar no mérito, um último detalhe, aproveitar essa presença maciça do Legislativo da região. Nós demos início a um trabalho junto ao Ministério da Integração Nacional e junto ao próprio PAC, de um anel em torno viário aqui em São José do Rio Preto, saindo de Onda Verde, passando por Ipiguá, para desafogar a região central aqui de São José do Rio Preto. Isso é uma obra importantíssima, orçada em 44 milhões. A verba foi pleiteada pelo município de Ipiguá. Eu quero já comunicar a todos vocês, já pedir a ajuda de vocês, que nós vamos marcar uma outra audiência pública só para reforçar a necessidade da liberação desses valores, que nós já estivemos em Brasília, o Baleia Rossi já está encampando isso. Então, quero já pedir desde já, vereadores, vereadoras, a ajuda de vocês, porque ajuda todo mundo. Se você tiver um anel viário para não passar mais por dentro de Rio Preto, ajuda todo mundo, né? Isso é muito importante. Bom, então, para dar início, eu vou pedir para exibir a matéria que nós fizemos na Rede Bandeirantes, que ela mostra, especialmente para a DR, para a Triunfo, quais são os problemas. Qual vai ser o roteiro dessa audiência pública? Vamos exibir a matéria. Não vou abrir para as queixas, porque as queixas todos já sabem. Aí, pela ordem, eu queria te consultar as duas autoridades. Quem fala primeiro, Triunfo ou DR? Triunfo. Então, a ordem será essa. Tudo bem, vereador? Tudo bem, vereador? Tem um vídeo também que o pessoal de Onda Verde trouxe. Também, tá. Então vamos lá, vamos colocar os dois videozinhos. É rápido os vídeos? 7
7 minutos no mínimo. 7? É, coisa bem rápida. Tá, e o outro? 3 minutos. Então vamos... Coloca o primeiro, coloca o áudio nele. Pode cortar a parte do programa de TV de abertura, vai só direto na... já tá indo, só põe o áudio aí, pode ir, já tá indo, vai, põe o áudio aí. Vai lá. Aí. Estamos aqui em Onda Verde, região metropolitana de São José do Rio Preto, e vamos mostrar para você agora um grande descaso com você, consumidor. Vamos lá. O advogado do povo. Bom, então nós vamos mostrar para vocês agora, de dentro do veículo, a irregularidade da pista, porque às vezes a imagem você não vê o buraco, mas você vê que a tapação do buraco foi feita totalmente de forma irregular. Ou seja, é uma prestação de serviço que não está adequada. Certamente não cumpre os requisitos contratuais. Olha o risco para o motorista. Nós estamos num veículo alto, um veículo grande. Temos alguns buracos aqui, vários. E a irregularidade, você tira totalmente a estabilidade e vocês estão percebendo que é uma rodovia muito movimentada, tá? Olha só, o risco de acidentes é gravíssimo. Agora, mostrar uma rodovia com problemas, infelizmente no nosso país é algo corriqueiro. O detalhe é você mostrar uma rodovia com problemas onde você, cidadão, você, consumidor, está pagando para que haja manutenção adequada, correta e no tempo certo. Então não tem desculpa, realmente é uma infração contratual, é algo voltado ao direito do consumidor, porque está terceirizada, está concedida a rodovia. Olha aqui, que absurdo, tá? Agora, será que quando passarmos na cabine do pedágio, será que eles vão dar um desconto? Porque se nós aplicarmos o Código de Defesa do Consumidor a seu rigor, aquele serviço que não está sendo prestado de forma adequada, tem que haver o devido abatimento. O serviço que está prestado de forma adequada, segundo o Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver o artigo aí, tem que ter o devido abatimento. Agora vamos passar aqui na Praça do Pedágio, né? Certamente a cobrança vai ser integral, né? Então olha que absurdo, gente. Na porta do pedágio, na porta da Praça do Pedágio, os buracos parece que aumentam. É para criar revolta mesmo no consumidor e no cidadão. Na porta do pedágio, nem na porta do pedágio, eles arrumam os buracos. É um desrespeito, é um descaso, mas nós vamos na porta da concessionária. O advogado do povo vai na porta da concessionária e vamos encaminhar a situação, inclusive, para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, que é quem fiscaliza esse contrato. Não podemos conviver com essa situação absurda, ridícula e humilhante a você, cidadão, você contribuinte. Vamos ver se tem isenção? Vamos ver. Nossa, tem grafista aí. Vamos esperar um milagre? E será que vão isentar a gente? Ou vai cobrar normalmente, né? Não precisa nem esperar, né? Você já sabe o que vai acontecer, né? A cobrança vem, né? Pim! Vai cair aqui no nosso pagamento automático aí, né? Aí, a cobrança tem. Ninguém tá aqui para dar um descontinho, né? Aí, tá vendo? Pois é. Uma coisa importante que eu quero destacar para você, consumidor. Sabe que essas rodovias que são sob o regime de concessão, qualquer acidente, seja um atropelamento de animais, detritos na pista, buracos principalmente, qualquer dano que você sofra, você pode fazer o vídeo, você deve pedir a nota fiscal de todos os consertos e a concessionária é obrigada a ressarcir os valores integralmente. Inclusive, você pode acionar o próprio PROCON da sua cidade em relação a isso, tá? Então fica essa dica importantíssima. E podem aguardar que o advogado do povo vai literalmente na porta da concessionária, que eu quero respostas, quero prazo, quero solução. Coloca o outro vídeo. Mas não precisou ir na porta, eles vieram até nós. Isso é um ponto muito positivo. Tá, vamos lá. Coloca outro vídeo lá agora da Câmara de... BR-153. São milhares de caminhões, ônibus e carros que passam por aqui diariamente. Que dependem da BR para se deslocar aqui na região, porque as condições das pistas não são boas. Aqui na BR-153, enquanto as condições da pista não estão nada favoráveis. O problema
é simplesmente a má conservação do asfalto. É esta a situação da BR-153 no trecho entre Onda Verde e 100, que oferece riscos para os motoristas que trafegam pela Transbrasiliana. É a BR-153. É muito ruim essa rodovia. Ela é péssima. Muito tráfego de caminhão, tem muito desnível na pista, buraco. Aqui está tão cheio de buraco, você tem que escolher o lado para ir. Nem no meio você pode, nem nos cantos você pode ir mais. Todos os dias, o Cermak sai de Nova Granada e percorre 35 quilômetros até o trabalho, mas que por conta das condições da BR-153... Porque nós temos um trecho da rodovia que está péssimo. Eu arco com a média de R$120 por semana devido a esses buracos. Além das condições da pista, os motoristas também reclamam da duplicação que está demorando para ser feita. O turista que passa pela rodovia Transbrasiliana aqui na nossa região corre o risco, sim, de sofrer um acidente por causa das condições que a gente mostrou. Como tem gente que depende dessa BR, né? Sujeito a acidentes, né? Sujeito a algo mais grave, aos prejuízos com o carro, é pneu que fura, é amortecedor que... E aí a concessionária Triunfo Transbrasiliana informou por meio de nota que atua nos reparos, na manutenção do pavimento aqui na rodovia, de acordo com a necessidade e com a urgência. E é sempre a mesma resposta, né? Caminhão pesado e chuva, mas isso tem sempre, né? Assim, essa justificativa não dá para aceitar muito. Ó, para vocês verem, eu atravessar o trevo do município de Onda Verde, eu tive que quase avançar a pista para mim poder ter visão. Então é vergonhoso. Meu nome é Paulinho Ducati, sou atual presidente da Câmara do município de Onda Verde. Hoje estamos aqui fazendo uma filmagem para mostrar a realidade da situação da BR-153. Onde os senhores podem ver que a falta de conservação também, a falta de roçagem, tanto nas laterais como nos trevos das cidades, é precário. E também aqui nós estamos em frente à Estância Chaparral. Em dia de chuva é vergonhoso o tanto de água que desce. Pediu as filmagens, ó, a água que está entrando aqui dentro dessa rodovia, BR-153, ó. Filmar aqui, ó, tá vindo tudo, ó, os carros pequenos. Como que vocês podem ver, o trecho mais crítico hoje se encontra ao município de Onda Verde, divisa de Rio Preto até Nova Granada. É o trecho mais crítico que se encontra hoje. Sequer ela tem o cuidado em resolver essa situação. É uma vergonha você pagar um pedágio caro e não ser administrada de boa qualidade. Na gestão anterior, eu era secretário-geral da Prefeitura de Onda Verde, onde vários moradores aqui das fazendas aqui que fica próximo à BR-153, aonde que eu não tive êxito de concluir um serviço, porque a empresa Triunfo nunca deixou a gente melhorar as entradas das fazendas, proibindo esse serviço da Prefeitura. Eu posso falar que tá uma porcaria. Tá uma porcaria? Tá. Nota 0 pra essa BR. Nota 0, né? 0. Então tá certo, obrigado. Quebrando a suspensão do meu carro todinho. Tá uma verdadeira Tá bom já o vídeo. O vídeo pode ir. Isso porque quem usa... Tá bom já, senão vai ficar... Me permite, Ducati, eu vou cortar o vídeo só um pouquinho que já... Vou te abrir a palavra já daqui a pouquinho já. Eu vou pedir para o vereador TD, que faz parte da comissão, fazer sua manifestação, depois o vereador Renato Pupo, e aí começamos pelos senhores, por gentileza. Registrar que a OAB está presente. Obrigado, a OAB sempre presente, representada pelo nosso doutor Herculino aqui, tá? Tá aqui o Herculino, obrigado. Muito importante registrar, né? A OAB sempre presente. Vai lá, faz favor de suas considerações.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar o vereador Jean Dornelas, a mesa, o doutor Renato Pupo, também vereador, representante da Triunfo, representante do DR e todas as autoridades aqui presentes, principalmente os vereadores das cidades vizinhas que estamos na mesma causa. Vereador, eu quero destacar que em 2010, eu não sei se os senhores e as senhoras conhecem a BR-153. Eu conheço a BR-153 por dirigir por ela, do sul, desde o Rio Grande do Sul, até o norte do país, onde ela lá em Castanhal se mistura, não sei como é que termina aquilo lá. Porque às vezes ela muda de nome, e eu conheço a BR de andar por ela toda a extensão. Em 2010, eu era apresentador do Diga Rio Preto da RPTV e fiz essa matéria. Ela não era pedagiada à época. Em 2010 não tinha nenhuma concessionária. E eu, em 2010, destaquei que a rodovia BR-153, a partir do Trevão, lá de Minas Gerais, que entra para Ituiutaba, já era duplicada, com passarelas na cidade de Canópolis. Aí só tinha o estreito lá do Rio, a divisa com Goiás, Minas e Goiás, que é uma ponte só, até hoje é assim, não tem a ponte da outra. Que na cidade de Itumbiara, ela era toda iluminada. E eu vi passarelas que ligavam uma barraca de farinha com outra barraca de farinha na cidade, acho que de Canópolis ou Canápolis, algo assim, lá do Abacaxi. E aqui em São José do Rio Preto não tinha uma passarela. E eu também fui morador do Jardim Soraya, no Trevo da Morte, que cruzava essa BR-153, ainda em trevo de nível. Depois eu fui morador do São Fernando Valley, próximo ao Badibacite, onde ali eu vi muita gente morrer. E também fui morador do Parque dos Pássaros, onde eu também perdi amigos que foram atropelados ou acidentes ali na... Então, essa briga da BR-153, essa luta que nós temos pela duplicação dela, ela é algo que precisava ser solucionado, vereador. Porque não é de agora, não é de hoje. E quando a gente vê que a concessionária assumiu o serviço, que foi pedagiado, inclusive já tem pedágio agora no trecho de Goiânia, no trecho de Minas, mas é outra Triunfo lá, né? É outra empresa, é outra concessionária. Eu destaco alguns pontos positivos do trabalho que foi feito, mas realmente a necessidade de se dar uma solução definitiva, ela é de grande importância, porque gente estão perdendo vidas, os acidentes são constantes. E você pagar pelo pedágio lá de Onda Verde, pagar pelo pedágio e não ter o serviço, aquele trecho de Marília, meu Deus do céu, passei ali recentemente, está horrível. O trecho de Lins até Marília já foi muito pior, porque eu tive que parar carro ali, porque não passava, tamanho que eram os buracos que tinha ali, você tinha que praticamente parar o carro. Então ali também não está bom. Então a solução, eu acho que é investimento, não tem outro jeito. E eu me lembro que em 2010 não tinha passarela alguma aqui Hoje nós temos a passarela, tivemos essa duplicação até José Bonifácio, que está aí bem encaminhada, porém, o assunto é muito importante, o assunto é de suma importância e eu, como faço parte da comissão, quero parabenizar o presidente da comissão, o vereador Jean Dornelas, pela atitude e parabenizar todos os presentes, porque é um problema e quando a gente vê a quantidade de autoridades aqui, a gente denota claramente de que sim, a necessidade e a importância que o caso merece. Então, quero parabenizar a todos e dizer que nós deveríamos sair dessa audiência pública, Jean Dornelas, com uma pré-anotação daquela solução que vai ser dada. Tá certo? Obrigado. São essas as palavras que eu gostaria inicialmente de registrar. Eu que agradeço, vereador. Vereador Renato, por favor, e agradecendo a presença de ambos novamente. Senhoras e senhores, bom dia. Quero cumprimentar o vereador Jean Dornelas,
que preside esta comissão, pela realização deste evento. Em nome da Renata, cumprimentar toda a sua equipe, cumprimentar também o vereador Dr. Tedeschi, os representantes da Triunfo, do DR. Me permita, Bruna, cumprimentá-los em nome da dona Wanda, esposa do meu querido amigo, professor Bolsoni. Cumprimentar a todos os presentes, os vereadores de várias cidades aqui, a Márcia representando a Analice Fernandes, deputada, mande um abraço para ela, Márcia. Meu amigo Zé Herculin, representando a OAB, entidade sempre presente. E dizer, as necessidades já foram apontadas nos 2 vídeos. Eu não sou tão rodado quanto o Dr. Tedeschi, mas eu acho que eu posso dar uma parcela de contribuição também, através da minha experiência profissional como delegado de polícia. Além disso que os vídeos já mostraram, eu queria acrescentar aqui um fato importante. Eu fui titular do 3º DP de 2014, vereador, até 2022. E era responsável por um grande trecho da BR. Ou melhor, quase toda a BR. Só a pontinha ali indo em direção a José Bonifácio, que já não pertencia à nossa área. E era muito frequente acidente com vítima fatal ali. A gente sabe que muitas vezes esses acidentes decorrem de irresponsabilidade dos condutores, dos motoristas. Mas é inegável que as más condições da pista contribuem sobremaneira para acidentes com vítimas fatais. É uma conjunção de fatores. Então, há necessidade de reparos, uma necessidade urgente. E eu queria acrescentar também, o doutor Tedeschi, que já abordou esse tema, a necessidade de passarelas. Hoje nós já temos algumas, mas quando o pedestre resolve atravessar em local impróprio, o risco é muito grande e muitas vezes as consequências são desastrosas. Então eu trago um pedido. Esse pedido está no meu requerimento número 186/25 de janeiro deste ano, que foi aprovado pela Câmara. Os requerimentos, a votação, tudo que sai da Câmara para algum órgão externo passa pelo plenário. E esse requerimento foi aprovado pela Câmara numa sessão, então ele sobe com o apoio de outros 22 vereadores, pedindo uma passarela no quilômetro 54 da BR-153, em frente à Cabana Churchill, um local de grande movimento. Eu recebi uma resposta da Triunfo dizendo que existe planejamento para a duplicação da BR do quilômetro 0 até o 51 mais 700 metros, e que ali na altura do quilômetro 47 mais 300 metros já tem a previsão de uma passarela. E realmente, eu conheço bem aquela área, fica bem em frente ao CDP, o CPP. E na época em que eu era titular do 3º DP, também nós tínhamos alguns atropelamentos com vítimas fatais ali. Por quê? Familiares de presos chegam, muitas vezes o ônibus para do outro lado da pista, quando eles vão fazer a travessia, são atropelados. Então, ali, de fato, precisa. Mas, diferentemente do que consta na resposta, essa passarela do quilômetro 47 não resolve o problema do quilômetro 54. Não nos iludamos. Nenhum pedestre vai andar 7 quilômetros para fazer uma travessia. O pedestre vai atravessar onde ele está. No máximo anda ali 200, 500 metros. Não que a gente tenha que ter uma passarela a cada 500 metros, mas nos locais de grande movimento, nos locais de aglomeração de pessoas, e a Cabana Churchill, ela atrai muita gente. Sem contar que por ali nós temos também fábricas, temos chácaras. Então, eu venho aqui, nem poderia estar aqui hoje, eu vou ter que sair, tá, já tenho outros compromissos, mas eu fiz questão de vir aqui trazer a minha contribuição como profissional da segurança pública. Não estou falando com base em achismo, estou falando com base em números. Eu trabalhei por 8 anos como titular do 3º DP e há necessidade, porque nós temos, sim, muitos atropelamentos com vítimas fatais. Tá? Então, eu não sei para quem que eu posso entregar para o senhor, doutor, esse requerimento. Já receberam oficialmente, mas eu vou fazer a entrega, vou permanecer aqui por mais alguns minutos para ouvir, enquanto minha agenda permitir, mas eu já queria deixar registrado o meu pedido. Obrigado a todos e parabéns mais uma vez pela realização deste evento. Bom, agora, enfim, pedir para o engenheiro, né, Daniel, poder, além de receber o documento do vereador Renato, claro,
Depois, gente, a palavra vai ser aberta, viu? Depois das considerações, né? A palavra vai ser aberta. Vou só prestigiar o Ducati, que foi o nosso líder aí, primordial, né? E depois vai estar aberto para todo mundo, tá? Inclusive o pessoal DR pode de novo também falar, não tem nenhum problema. Primeiro vai falar o engenheiro, né? O engenheiro Daniel, e depois a engenheira Bruna, né? Daniel, então, por gentileza, o que você tem a nos dizer especialmente sobre a manutenção, que é o nosso foco hoje, né? Principal. Depois os outros assuntos também, se puder nos esclarecer. E, novamente, vou ser um pouco chato, mas vou repetir o agradecimento pela Triunfo e pelo DR terem comparecido. Estou repetindo isso várias vezes, porque é importante para quem acompanha a TV Câmara que, infelizmente, vereadores, muitas instituições desrespeitam, né, as comissões da Câmara Municipal. Então, é importante esse respeito de vocês conosco. A gente sabe medir a dose quando a gente vai para cima para cobrar, mas a gente também, obrigatoriamente, tem que reconhecer quando há o respeito e a vontade de resolver. É mais de metade do caminho andado. A palavra está contigo, por favor. Bom dia a todos. Agradecemos aí o convite. Já de antemão parabenizo aí o vereador Jean pela iniciativa. Também os demais vereadores aqui presentes na mesa e os vereadores também dos demais municípios aqui presentes nesse nosso espaço. E reforçamos aí, acho que é um assunto importante colocado por vocês. A gente vai contextualizar um pouco o nosso contrato, toda a nossa situação aí, para compartilhar com vocês tanto um pouco o histórico como ações e planejamentos que já estão sendo feitos aí, em especial em relação às temáticas aí de manutenção e duplicações, mas a gente reforça que a concessionária sempre esteve e sempre estará aberta ao diálogo. Acho que a gente tem situações críticas, temos problemas, reconhecemos, mas a gente nunca e sempre estivemos disponíveis para esclarecer, conversar, explicar, compartilhar nossas dificuldades. É essa a nossa postura, é isso que sempre manteremos. E depois eu vou passar meu contato aqui para o vereador, para a gente continuar esse diálogo de esclarecimento e compartilhar situações aí que muitas das lutas de vocês são lutas nossas também. Então, acho que às vezes unimos forças, conseguimos atingir objetivos em comum a todos, resultando numa melhor rodovia para os nossos usuários. Contextualizando um pouco o nosso contrato aqui da Triunfo Transbrasiliana. É um contrato lá de 2007, iniciado em início de 2008. Foi um contrato... Lá na época nem foi a Triunfo que venceu a licitação, foi uma outra empresa, em 2014, 15, que a Triunfo acabou comprando, vamos dizer, a parcela dessa concessão. Então, a Triunfo está já há 10 anos, aí mais de 10 anos aqui administrando a BR-153 aqui no estado de São Paulo. Somos responsáveis aqui, também é bom esclarecer, como esclarecer aqui no particular ao vereador Tedeschi, que a nossa concessão vai da divisa do Paraná até a divisa de Minas Gerais, são os 321 quilômetros de rodovias. Pós ali a ponte do Rio Grande, seguindo para Minas Gerais, é uma concessão da Triunfo, mas é uma outra concessionária, é a Triunfo Consebra, é do mesmo grupo, mas é outra diretoria, e um outro contrato, numa outra época, com outros regramentos, assim. Então, são contratos e concessões diferentes, também pertencendo à Triunfo, mas não somos as dúvidas que venham a ocorrer do trecho de lá, a gente não consegue esclarecer porque não faz parte da nossa gestão. Também apresentando um pouco, antes de a gente contar um pouco a história da concessão, eu sou engenheiro Daniel Vitorino, estou hoje como diretor de engenharia e operações aqui da Triunfo Transbrasiliana, já há uns 3 anos. Aqui comigo já foi denominado, mas acho importante reforçar, está o nosso diretor-presidente, o Roberto Paulo Anke, e o nosso diretor administrativo financeiro, José Garcia Neto. Então, somos nós 3 como diretores e, dando a importância que o tema merece, viemos hoje a diretoria completa da Triunfo Transbrasiliana aqui nessa audiência. Mas, voltando ao contexto do contrato, ele é um contrato lá de 2007, iniciado em 2008,
Só falando disso, a gente já indica que é um contrato, que a gente fala, um contrato antigo, com algumas dificuldades, um contrato que, na época, priorizou-se, no mesmo momento, teve a nossa concessão e algumas outras concessões aqui no Brasil, e, na época, priorizou-se uma tarifa menor, e, em contrapartida, menos investimentos. É um contrato que ele não requer um número significativo de investimento. Era uma política da época adotada pelo poder público de priorizar uma tarifa inicial mais em baixa. E porque como é que se chega na tarifa de pedágio? É uma entradas e saídas, é uma contas de mais e menos. Ali vai a receita, o tráfego, que vai gerar receita, com as saídas de custos e investimentos, para se atingir uma tarifa menor, deixou-se poucos investimentos, poucas obras nesse nosso contrato. Então, esse é um ponto que eu destaco assim, de negativo e ruim, e até, mais adiante eu vou falar, até reconhecido pelo governo, pelo poder concedente, do nosso contrato, assim como de outros contratos lá da época de 2007, 2008. Por exemplo, pensando na duplicação, já entrando um pouco nas temáticas, tanto da duplicação como da manutenção. Duplicação, o que estava previsto no nosso contrato original? A duplicação que a gente está concluindo até José Bonifácio, ou seja, aqui de São José do Rio Preto, no município de São José do Rio Preto, até José Bonifácio, mais uns 4 quilômetros lá para a região lá de Ourinhos, ali, mais 1 quilômetro de Marília, mas que a gente já realizou, seriam as únicas duplicações que nós teríamos ao longo dos 321 quilômetros de rodovia. É isso que está lá no nosso papel do contrato assinado em 2008. Então, desse temática da duplicação, a concessionária continua defendendo, daí entra um pouco na linha de que eu falo que estamos no mesmo lado dessa batalha, digamos assim, de que há uma necessidade de duplicar a rodovia inteira. A gente já tem esse entendimento, já não é de agora, desde 2013 nós já fizemos estudos que demonstram tecnicamente, do ponto de vista de engenharia, com estudos de nível de serviço que a gente chama, que avalia a quantidade de veículos, a configuração dos veículos. É uma rodovia que trafegam muitos caminhões. Então, a gente já fez estudos lá de 2013 que já demonstravam que haveria uma necessidade técnica de duplicar da divisa de Minas Gerais à divisa do estado do Paraná. Imediatamente após esses estudos, a gente demonstrou para a NTT essa necessidade. A NTT, que é o poder concedente, de certa forma reconheceu ali e pediu: elaborem projetos de duplicação para toda a extensão da rodovia e não somente desse trecho até José Bonifácio. E, lá na oportunidade, 2014, 2015, a concessionária elaborou os projetos de todas as duplicações aqui na nossa extensão da concessão. Esses projetos estão prontos desde 2015 e 2016, incluindo também lá em Marília o contorno de Marília, que era uma obra lá que também se fez um estudo que haveria uma necessidade de existir. Projetos que foram encaminhados lá para a NTT, iniciou-se o processo de análise, mas acabou por alguns impasses, algumas definições, a NTT, no meio do caminho, entendendo a não necessidade dessas duplicações. A concessionária, não sossegada com essa resposta do poder concedente, batalhou. Vou focar um pouco nessa questão da duplicação, depois eu entro na manutenção do pavimento. Ela batalhou, entrou com ações judiciais para buscar obter essas duplicações. Na época, tinha um ranking de prioridade essas duplicações. A gente dividiu a rodovia, esses trechos, tirando esse trecho já previsto de duplicação, de Rio Preto a José Bonifácio, em 6 lotes, em 6 segmentos, além do contorno de Marília. A gente teve um ranking de priorização, muito vinculado a questões de acidentes, de fatalidades, de número de ocorrências de acidentes, que uma rodovia em pista simples aumenta realmente as possibilidades de ocorrências de acidentes, colisões frontais, principalmente. E dentro dessas prioridades, os trechos mais prioritários seriam
na ordem, aqui o trecho de divisa de Minas Gerais até São José do Rio Preto, que é onde chamamos de lote 1, e o lote 3, que seria entre Getulina, Promissão e Getulina, ali passando por Lins. 51 quilômetros desse segmento e 33 quilômetros do segmento ali entre Promissão e Getulina. Esses eram os mais prioritários. Tivemos sucesso aí nas ações judicial em 2021, depois de muitos vai e vem jurídicos aí. Acho que vocês dois são advogados aí, não sei se o doutor também é. Então, os três presentes advogados aqui. O José também é advogado, então também depois vocês podem falar com o colega de vocês aí, esclarecimentos mais técnicos, jurídicos, mas a gente teve esse sucesso lá em 2021 para conseguir a duplicação desses dois segmentos aqui na região de Rio Preto e lá na região de Getulina e Promissão. Ainda teve um impasse com a agência de discussões de projetos, discussões mais técnicas de engenharia, de projeto, como era um projeto lá de 2015, nós estávamos em 2021, era preciso ser atualizado, nós com todo o empenho, eu já participando aqui, eu estou há 3 anos aqui na concessão, participando dos debates diretos lá em Brasília para a gente conseguir finalizar a aprovação desses projetos. Conseguimos, no ano passado, em 2024, a finalização total desses debates de projeto e foram incluídos no aditivo essas obras no nosso contrato, mas após, assim que eu destaco, após uma briga nossa da concessionária, realmente é o termo, com o poder concedente para permitir que a gente conseguisse aumentar os quilômetros de duplicação no nosso contrato. Perfeito. Então, para ficar bem contextualizado, me permita uma breve interrupção. Por favor, vereador. Gostaria que o engenheiro repetisse, então, quais são esses trechos, qual a previsibilidade, e isso já está incluído na tarifa atual. Explica. Então, repetir para ficar registrado aqui, que é um esclarecimento importantíssimo para quem acompanha a situação. Repita, por favor. Sim. Respondendo, então, já está na tarifa atual, ali nos 960 já estão contempladas essas duplicações, que são segmentos, são 2 lotes que a gente chamamos. Lote 1, que é do quilômetro 0, lá na Ponte do Rio Grande, até aqui, linkando com a duplicação já existente aqui no quilômetro 51 mais 700. E quando a gente fala em duplicação, é a duplicação mais dispositivos em desníveis, mais em torno de 13 obras de artes ali especiais para fazer os acessos e retornos em segurança, passarelas. Então, nesse trecho entre o 0 e o quilômetro 51 mais 700. E o lote 3, que é entre ali o trevo de Promissão até o trevo de Getulina, mais 33 quilômetros de extensão, que já estão inclusos no nosso contrato. Essas obras e a durabilidade, tempo de duração. Isso. O contrato já prevê o prazo e cronograma dessas obras. Essas obras estão num prazo para iniciar nesse ano, de 2025. Iniciaremos aqui lá na divisa do Ponte do Rio Grande e viremos, vamos dizer, no sentido crescente, com a previsibilidade de fazer entre 3 a 4 anos de execução essa duplicação aqui na trecho de Rio Preto. Então, temos aí uma notícia muito importante e animadora, né? Muito importante, animadora, né, vereador? Hoje, só complementando, só a frase final aí desse cronograma, essa obra, ela já deveria ter iniciado em fevereiro desse ano. Hoje nós estamos com uma pendência, mas assim, quando a gente até debate lá internamente, puxa, mas tem um prazo indefinido. Não, a gente já esclareça. A pendência do licenciamento ambiental, mas é um processo que a gente entrou lá em 2021, quando a gente teve já na Justiça, já percorreu, demora o IBAMA, acho que todos que já trabalharam com licenciamento ambiental demoram, mas já se percorreu-se 4 anos e, inclusive, a gente já acompanhando o processo lá no site, aí, que a gente faz reuniões periódicas, aqui os nossos técnicos com o pessoal do IBAMA, a gente verifica que está no movimento final de emissão
das guias para pagamento para iniciar a obra. Nosso planejamento aqui, nós temos que já planejar a execução, a empresa contratada, tudo isso nós estamos prontos para iniciar imediatamente e com a expectativa de mês de maio e junho estarmos aí com as obras sendo iniciadas. Me concede uma parte? Por favor, vereador. Deixa eu tirar daqui porque eu estou muito... O senhor me permite só a despedida? Eu teria que sair, eu havia avisado, e eu não quero cometer a indelicadeza de sair durante a fala de alguém. Então, eu vou aproveitar essa paradinha, tá? Obrigado aí. Doutor, depois a gente vai entrar em contato. Eu gostaria de ouvir a Bruna, mas fica para uma outra oportunidade também. E justificar, mas eu tenho realmente que sair. Eu vi que tem o seu WhatsApp aqui na assinatura, vereador. Eu também vou entrar em contato com você, daí fica com o meu contato aí. Doutor, um abraço. Assim, para deixar claro, eu acompanhei a duplicação, acho que até José Bonifácio praticamente está quase completado, não terminou tudo ainda não. A gente vai liberar, a semana que vem ou mais na próxima deve estar liberando o tráfego. Eu vejo assim, Rio Grande, Rio Preto, Bonifácio, aí Bonifácio, Marília e Marília, Ourinhos. Mais ou menos essa é uma divisão que eu faço da Perfeito. BR. Agora, uma coisa importante, que esse trecho de Rio Preto a Bonifácio, nós temos 2 rodovias ali, uma sobreposta à outra. Né? É a Assis Chateaubriand, que era a antiga Assis Chateaubriand, porque a BR-153 era para passar reto ali na curva, tem até um viaduto perdido lá, não sei se você já viu isso. O projeto da BR, quem é daqui de Rio Preto sabe disso, era para ir reto, passando ali por trás de Mendonça, ia passar ali, passando a Avenida Potirendaba. Tem um semáforo, tem um radar, aí você vira uma curva ali que vai sair na José Munia. Aquela curva, o trajeto da BR-153, quem é daqui da região sabe, era para ser reta. Houve até desapropriação à época e chegou a abrir terra. A rua de terra, eu lembro, porque meu avô tinha propriedade ali. Então, aquele trecho, quando você sai do Trevão ali de Iguapiaçu, ali começa a Assis Chateaubriand, que vai até Bonifácio. Tanto é que lá e depois de Bonifácio do pedágio, a rodovia abre, Assis Chateaubriand e BR. Então, esse trecho, e na BR-153, por toda a sua extensão, acontece muito isso. Ela sofre interrupção, e Marília ali deixa de ser BR-153, que está um trecho super bacana, feito pela outra concessionária, está duplicou Marília, aquela Serra de Marília, que ainda a BR passa por ali para dar ligação após a cidade de Marília, aí você continua a rodovia que vai para Assis e depois lá na frente você pega a BR. Então ela dá uns atropelos. Mas qual que é o problema? A duplicação é importante. Agora, será que está usando a política? Vou te perguntar. Que como vai duplicar, não faz a manutenção, porque o que a gente viu a reclamação aí é a quantidade de buracos. Perfeito. Então, veja bem, se vai duplicar o trecho lote 1, que é de Icém a Rio Preto, que é onde estão os vereadores aqui de Onda Verde, Nova Granada, com a reclamação, que é o buraco que está lá hoje. O tanto que tem de remendo. Esses buracos é que incomodam. Claro que nós queremos a duplicação, mas até lá, a pergunta, essa manutenção fica à mercê de se aguardar a duplicação ou a gente pode contar com uma rodovia, pelo menos... Excelente pergunta, vereador. Bem colocado. Agora, acho que esse é o ponto agora. Eu quis explicar primeiro o contexto da duplicação para agora explicar a manutenção do pavimento. Não deixou você molhar o bico. Exatamente. Agora você continua, porque o medo, a pergunta dele foi inteligente. Porque o medo é esse. Será que é porque vai duplicar, não vai se fazer mais manutenção? Perfeito. Bico molhado, então, contextualizei fechado esse capítulo, que são, acho que os 2 principais capítulos da minha fala, é a duplicação e a manutenção do pavimento, é o segundo capítulo. Duplicações, então, nós, resumindo, o que nós tínhamos no contrato era muito pouco, batalhamos para conseguir aumentar essa extensão, conseguimos com sucesso, estamos iniciando. Agora, no próximo mês, 2 meses, a gente faz questão de, no momento que tivesse licenciamento ambiental, que muitos dizem que vai ser na semana que vem, então realmente está numa expectativa final muito próxima, a gente informa aí o senhor vereador para a gente poder já estarmos com uma data oficial de início das obras.
Entrando na segunda etapa da manutenção do pavimento. Também, como eu vou contextualizar o histórico para falar para frente, no contrato também há um valor previsto de manutenção, lá, manutenção e conservação de pavimento. Para vocês terem uma noção de grandeza, a concessionária, do que ela teria que investir em pavimento até ano passado, ela investiu 70% a mais do que teria de investimento previsto no contrato para o pavimento, numa luta nossa assim, para trazer uma melhoria de condições para o usuário. Porém, nós temos algumas dificuldades que eu vou compartilhar com vocês aí em relação à manutenção, a garantir a rodovia em boas condições. A gente reconhece ali, as imagens mostram, e a gente trafega pela rodovia diariamente, então a gente reconhece a necessidade de melhoria no nosso pavimento. Temos trazer algumas das dificuldades que nós encontramos ao longo da concessão que fizeram a gente chegar nessas condições. Uma é a questão que a gente coloca sempre o excesso de peso dos caminhões que trafegam para a nossa rodovia. Também, brevemente, trazendo um histórico, nossa concessão, ela inicialmente tinha uma previsão de ter balanças que fiscalizariam o peso dos caminhões, mas em 2015 a ANTT, que é a agência reguladora, optou justificando-se que não teriam pessoas para ficarem lá operando essas balanças, optou pela exclusão dessas balanças do nosso contrato. Então, é uma rodovia federal com um tráfego intenso de caminhões, uma rede, vamos dizer, ligando toda a região sudeste ou centro-oeste do Brasil com a região sul, em que os caminhões trafegam os 322 quilômetros sem passar por nenhuma balança de fiscalização. E o que acontece? Consequentemente, há um excesso de peso dos veículos, a gente tem medido isso, a gente tem balanças não que autuam, mas balanças que monitoram o peso dos caminhões, e a gente tem dados que demonstram, tecnicamente, o excesso do peso dos caminhões que trafegam por nossas rodovias. Isso está totalmente linkado aqui, seja colega engenheira também sabe, isso aí está totalmente ligado ao aceleramento da degradação do pavimento, que é uma dificuldade que a gente tem sofrido e temos buscado aí, junto com a NTT, uma solução. A gente apresentou uma proposta de instalação de balanças, estamos aí debatendo alternativas com a NTT para também resolver essa questão aí do excesso de peso que acabam danificando o pavimento. Tivemos outras dificuldades por ser um contrato que eu comentei no início, antigo, com muitas dificuldades de ambos os lados, da NTT, nossa, a gente reconhecidas por nós ali. É um contrato que ficou muitos períodos assim, com nossa tarifa, ela teria que todo ano, assim como ocorre em quase todos os contratos, aí todo ano, numa data de aniversário, tem algum reajuste. Nós ficamos períodos aí sem ter o reajuste no contrato, que acabou também prejudicando um pouco o nosso planejamento. Mas eu acho que aqui estamos mais focado no futuro do que no passado, só quis trazer esse contexto. A concessionária ela tem anualmente um planejamento estabelecido junto com a NTT de fazer intervenções de manutenção no pavimento. E nesse ano de 2025, o nosso foco ali, já informado para a NTT e alinhado com eles, é justamente a região aqui entre São José do Rio Preto até Icém. Começamos aí há 2-3 semanas atrás ali o serviço um serviço que a gente vai fazer reparos no pavimento, depois fazer um recapeamento em toda a plataforma, realmente revitalizar por completo esse trecho, começando essa primeira etapa entre os quilômetros 51 e 700 até quilômetro 25, 27, ali passando pelos municípios de Onda Verde e Nova Granada. Os demais segmentos, como a gente tem expectativa que a gente vai estar começando a duplicação também nesse ano, daí a gente está
aguardando para ver como a gente vai planejar esse início do trecho ali entre o quilômetro 0 e o quilômetro 25. Mas entre o quilômetro 50 e 25, 51, 700 mais 25, estamos atuando nesse ano, é nosso planejamento. Começamos recentemente, há umas 2, 3 semanas atrás. Como a gente está ainda focado na finalização da duplicação ali de José Bonifácio, a gente está ainda dividindo, vamos dizer, esforços. A partir da finalização, que vai ser semana que vem, a gente vai conseguir dar uma dedicação para acelerar um pouco mais o serviço, mas já iniciamos e a região planejada nesse ano de atuação na intervenção no pavimento é justamente o trecho aqui da região de São José do Rio Preto. Então, nós vamos estar expectativa que no segundo semestre desse ano estaremos com obras iniciadas lá do quilômetro 0 até a primeira etapa, até o Turvo, ali até o quilômetro 13, e com o pavimento revitalizado do quilômetro 25 até o quilômetro 52, e com a pista duplicada do quilômetro 52 até o quilômetro 100, lá em José Bonifácio. Então, expectativas de soluções a curto prazo, não são soluções planejadas para médio prazo, sim, para acontecer. Algumas, inclusive o pavimento já começou, são aqui para a gente trazer uma melhoria importante para o usuário da rodovia aqui da região. Muito bem. Engenheira Bruna, por favor. Eu só queria, por favor, tem mais uns 2 minutos só para eu finalizar. Eu trouxe as dificuldades do nosso contrato e até reconhecendo essa dificuldade, não só do nosso contrato, de como eu comentei no início da minha fala, dos contratos todos daquela fase de 2007, 2008. Era uma outra situação econômica, que eu comento lá, era o Cristo Redentor no foguete, o Brasil ia crescer, estava todo mundo animado, todos os contratos feitos em 2007, 2008, assim como os realizados um pouco mais adiante, 2013, que é o caso da nossa irmã aqui da Triunfo para o lado de Minas Gerais, são contratos que não estão performando. É uma verdade reconhecida por todos. Nós reconhecemos, nós temos dificuldade no pavimento. Nós ainda estamos, comparada com outras concessões, ainda numa situação melhor. Nós estamos cumprindo com as obras, que nem estamos finalizando a duplicação, tem contratos que nem conseguiu começar as obras, mas são vários contratos ali, até numerando, são 14 contratos de concessão no Brasil todo com dificuldades de performar. Entendendo que tem responsabilidade da concessionária, mas tem responsabilidade também do poder concedente, da economia, de todo um cenário de contexto, o governo lá em 2023, final de 2023, ele abriu a possibilidade para essas concessionárias apresentarem propostas para melhorar, que eles falam de otimizar os seus contratos de concessão. Nós apresentamos, dentro dessa nossa proposta, é algo melhorando ainda esse cenário que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, é uma proposta que a gente já prevê muito mais duplicações até Marília, mais uma série de terceiras faixas de Marília lá para Ourinhos, revitalizar num curtíssimo prazo de 3 anos todos os 322 quilômetros do pavimento da pista existente. É algo que realmente vai trazer uma melhoria significativa no nosso contrato, que é um contrato que requer, é antigo, como eu falei o termo, requer uma modernização e uma atualização. Estamos também, nós, como concessionária, com essa expectativa de termos, isso talvez um prazo um pouco maior, até o final do ano, início do ano que vem, mas de termos essa boa notícia para compartilhar com os senhores, de que há uma melhoria no nosso contrato, de realmente aumentando muito os investimentos, que era o ponto negativo do nosso contrato, como eu falei, colocando mais investimento dentro do nosso contrato. O governo, ele também tem como premissa não ter aumento de tarifa nessa melhoria. A consequência vai ser aumentar um prazo de concessão. Não comentei, mas a nossa concessão vai até 2033, daí a gente, em contraparte desse
aumento de 4 bilhões de investimento, que tem na nossa proposta, aumentaria-se o prazo de concessão para poder fazer o cumprimento dessas obrigações. Então, é algo que, com a expectativa um pouco mais longa, mas nós temos em breve de trazer para vocês essa notícia. Eu registro aqui que eu fiquei satisfeito, Ducati, no seguinte ponto. Eu achei as colocações, eu acredito, bem objetivas, no sentido de prazos e o que está acontecendo. Isso é muito importante. Mas eu quero que a engenheira Bruna agora faça algum complemento e registre. Vai estar fácil essa fala. Tá? Obrigado, engenheiro Bruno. Muito boa, viu, a tua colocação. Olá, boa tarde, que já são meio-dia. Tudo bem? Eu sou a Bruna do DR de Rio Preto, da Regional de São José do Rio Preto. E a gente tem alguns municípios, né, que passam pela BR, que é Badi, Nova Granada, Onda Verde, Nova Aliança, Jaci. E a gente está aqui à disposição para alguma proposta, para, né, tá ajudando na solução. Obrigado. É porque, na verdade, o engenheiro Daniel praticamente passou todas as informações, né, que nós precisávamos, né? Então, agradeço. Depois nos encaminhamentos, vou precisar muito do DR. Ótimo. Ducati, como você foi o precursor, né? O microfone livre, esse daqui, né? Eu gostaria que você fizesse a sua manifestação, representando aí os vereadores da nossa querida Onda Verde. O que você achou dos esclarecimentos? Realmente, é admitido aqui que há os problemas atuais, nos passarem que já começaram as obras. Vocês que estão ali no dia a dia da rodovia, queria sua manifestação. Entendemos que uma coisa não está vinculada à outra duplicação, mas realmente ficou claro para mim aqui que a Triunfo judiou do consumidor, hein, gente? Judiou do cidadão. Até agora, já estamos aí quase no meio do ano, e agora que vocês começaram as obras, isso aí judiou demais da gente, né? Isso aí é uma coisa, depois nós vamos ter um encaminhamento aqui. Mas, vamos lá, Ducati, faça favor. Uma boa tarde a todos, sou Paulinho Ducati. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do Jean, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, vereadores de Nova Granada, Icém, Onda Verde, Palestina, os de Rio Preto. Falar até papagaio fala. Me perdoa os engenheiros aí que estão representando a Triunfo, até papagaio fala. Eu acho assim, é vergonhoso vocês falar que está fazendo um tapa-buraco, que, é horrível, horrível. Eu não sou engenheiro, mas é horrível o que vocês estão fazendo lá, segurando um trânsito de 40 minutos, chegou até passar de 40 minutos o trânsito parado para fazer essa vergonha de tapa-buraco. Então, eu acho assim, ele falou, eu fiquei até comovido. Eu acho que nós temos que reunir os prefeitos, vereadores, Câmara e criar mais um pedágio. Nós criar um pedágio para ajudar a Triunfo, porque eu acho que está dando prejuízo. Porque eu tive o capricho, eu e o Vitor, que é cinegrafista da Câmara, de ficar o dia todo vendo o trânsito que ali passa no decorrer da BR. São 4 pedágios que da Triunfo, que ela no decorrer da praça aqui de São Paulo. Será que isso aí dá prejuízo? Eu queria saber para o senhor um caminhão, um bitrem, um rodotrem. É vergonhoso. Eu queria que você passava também um finalzinho do vídeo, que eu tive a oportunidade de fazer uma filmagem. É vergonhoso ver o que ela faz, já que ela não está com tanta dificuldade financeira, que eu creio que está com dificuldade financeira para fazer o tapa-buraco. Fazer buraco em volta das propriedades, impedindo o direito de ir e vir do cidadão que mora no sítio. Portanto, está no vídeo, se você pudesse passar, eu agradecia. Eu vou pedir para o Vinícius separando aqui já, porque depois eu ponho já no ponto certinho. Só uma colocação. Ela não cumpre nem com os deveres dela. Nem com os deveres. Hoje, o município, até ontem, o município nosso entrou com uma ação contra a Triunfo, devendo R$90 mil de ISS. Não paga. Então, é vergonhoso. Essa é a minha fala. Eu acho assim, nós autoridades, deveríamos tomar uma providência, Câmara de Onda Verde, Prefeitura, enfim, todas as câmaras e prefeituras, reunir e parar a BR. Parar. Que aí eu tenho certeza que vai conseguir isso. Do contrário, conversa jogada fora. Muito obrigado a todos. Quer responder, presidente? Pode soltar. Eu queria... Isso.
Da Triunfo gostar de buraco. Ela não tampa nem o buraco da pista da BR-153 e agora começou a fazer buraco aos redores das propriedades aqui da região nossa, onde mora uma família, e eles impedir a passagem das pessoas de ir e vir. A gente pede socorro, porque isso aí é uma vergonha dessa BR estar nessa situação e essa empresa fazer o que ela bem quiser. Então, eles veio com um papel que tinha que fechar a entrada. Que mora na propriedade. A Polícia Federal, aí eu chamei os proprietários, fomos lá, eu vi o seu Adalto, aí eles pegou e disse que tinha que fechar e fechar. A única saída que eu tenho é essa daí. Se acontecer da gente ficar doente aqui ou morrer alguém, o SAMU precisar entrar aqui, essa entrada aí desse sítio tem 50 anos, eles não podem fechar. E o proprietário me procurou indignado com essa situação, que eu não irei amolecer. Pode ter certeza que vocês vão receber várias denúncias do Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, seja aonde for, a gente não vai parar. E vamos se unir com essas câmaras da região para que possa, juntos, lutar pelo bem dos nossos municípios. Aqui era uma estrada boiadeira, uma antiga estrada boiadeira, uma estrada de muitos anos. Isso não existe. Eles não podem trancar uma estrada municipal. Aquela ali, essa. Será que eles vão fechar todas? Gostaria de saber se os representantes da Triunfo poderiam nos responder, porque lá nem autorização teve e eles fechou. Então é de direito. Estão aqui os representantes da Triunfo para nos responder isso. E eu quero já registrar a presença do vereador, nosso sempre presidente Paulo Paulera. Paulera, se você sentar aqui conosco, seria um prazer. E o Paulera fez também várias reclamações publicamente, já registrou os requerimentos aqui também, né? Foi logo no início do ano, né, presidente? E a Triunfo está aqui. Eu gostaria que vocês respondessem essa questão que urge, né? As reclamações dos proprietários. Inclusive, registrar que o engenheiro Bacarissa está aqui também, e ele representa a instância Condomínio São Carlos. Né, Bacarissa? Te agradeço. E eu quero ver até se tem alguma coisa a ver com esse assunto, provavelmente tem a ver com essa temática, né? E também registrar a presença dos assessores da vereadora Márcia Caldas e do vereador Jonathan. Muito importante, né? Está aqui, do Pedro Roberto também, está aqui. Eu contabilizei... O presidente da Câmara também já perdoa de I100. I100. A Renata contou aqui, né? Está aqui. Eu fiz uma conta aqui, nós estamos com 20 parlamentares presentes aqui, somando já a deputada Ana Liz, que mandou representação. Então, temos 20 parlamentares presentes nessa audiência pública. Estou quase para dizer que é um recorde, hein, presidente? Quase que um recorde de parlamentares de toda a região presentes aqui. Um grande encontro de parlamentares. Quero agradecer muito às câmaras municipais, os vereadores e os deputados que se fizeram presentes. Bruno não, eu estou confundo com a Bruna. Ô, Jean, só uma... Daniel. É dois nomes de cantor. Só para mim finalizar, o proprietário teve que colocar madeira para sair da propriedade. Então, eu gostaria de saber qual que é o critério que eles usam, porque então ele vai ter que fazer no decorrer de toda a pista, toda a entrada de todas as propriedades, para não nem entrar e nem sair. Por isso que o DR é importante, por exemplo, que o DR participa, tem essa gestão de alguma forma, para que nós podemos nos ajudar a ver a qualidade desse tapa-buraco e essas intervenções, né? Isso é muito importante, pois vamos colocar um encaminhamento nesse sentido. Daniel, sem errar o nome do artista agora, por favor, siga com os esclarecimentos aí. Coloca. Antes do Daniel, você me permite? Pois não. Primeiro, convidar o Paulera para sentar. Não, eu convidei ele. E, por favor, eu me sinto mal com o meu presidente ali. Não. Você vem para cá, Paulera. Achei importante a colocação do Ducati, lá do vereador, principalmente com relação a essa parte aí que impede o proprietário rural. E aproveitando um gancho dele, sem que perca o brilho da fala dele, no sentido de dar a resposta, eu tive um caso semelhante em Badibacite. Logo após o posto Macedão, tem uma chácara ali chamada Vertentes do Sul, um condomínio de chácaras. Ali foi feita uma obra, e eu até falei com a construtora Triunfo, porque não ficou boa. Tem um perigo ali, uma canaleta, aí tem uma parte coberta, é uma subida íngreme,
É uma subida íngreme ali em Badibacite, na chácara Vertentes do Sul. Eu fiz a matéria lá, porque o Jean Dornelas, ele é apresentador da Band, e à época eu era apresentador do SBT. E eu fiz a matéria lá no SBT sobre a reclamação, porque o acesso ficou perigoso. É pena que eu não tenha a imagem. Você observa que a BR, quando vem lá de José Bonifácio para cá, você está aqui na altura do posto Macedão, onde tinha a entrada das chácaras ali, que foi derrubada. Aí ela se abre um pouco, a mão que vem de lá para cá, ela se abre para ter um canteiro mais largo, aonde limita exatamente a entrada dessa chácara Vertentes do Sul. E a outra entrada mais acima foi também fechada. Então, eles ficaram com uma única entrada, e entrada de veículo, sem um trevo e sem uma faixa de aceleração segura. Então, ali tem um risco, nós já noticiamos, e aproveitando o gancho do vereador Ducati, né, sem tirar o brilho da questão dele, essa questão lá do condomínio Vertentes do Sul, presidente, precisa ser observada. Assim, a prefeitura de Badibacite tirou um pouco da parte íngreme, mas não ficou boa. Ali merece uma reparação, porque é quase que um trevo. É o único acesso àquela localidade. Porque a parte mais segura foi impedida, que era quase em frente ao posto Macedão. Pena que eu não tenho as imagens, mas fica já aí registrado a reclamação, ok? Bom, só dos 2 pontos primeiros aí que o vereador trouxe, acho que o serviço começou agora. Eu pediria para aguardar mais alguns meses, que a gente está na fase inicial de serviço, para depois o senhor dar a sua opinião sobre os serviços que estamos fazendo lá no pavimento. A questão de contagem de tráfego, as nossas informações são todas públicas, tem no site tem informações de balanço, pode acessar lá que vocês verificam auditorias externas, então as informações são bem públicas e disponíveis aí para todas essas informações de esclarecimentos financeiros sobre a nossa concessionária, sobre a nossa empresa. Sobre a questão dos acessos aí, é uma questão técnica também de engenharia e contratual, barra contratual. Nós, como concessionária, nós temos que fazer todo o levantamento de acesso que tem na rodovia, notificamos os proprietários, aí, não sei esse caso específico aí de passar, mas nós temos notificações, tanto é quando, acho que foi quando foi fechada, a polícia foi lá e solicitou que tivesse essa notificação, porque é interesse do terceiro, se ele quiser regularizar aquele acesso, por uma questão de segurança, ele precisa seguir uma série de ritos, série de etapas para conseguir a devida regularização desse acesso. Então, nós, como concessionária, nosso papel e direito... Usar a palavra, então vai ter que fechar todas as entradas. A gente tem todas essas entradas, nós temos notificados. Você concorda comigo? Então, como o proprietário vai ter o direito de ir e vir da propriedade? Eu só queria... Nesse caso específico, ele tem o acesso lá por... Não, ele não tem o acesso. Sem ser lateral, não existe. Não existe. Quer trazer os argumentos? Eu trago, você pode. Eu acredito que está tendo um desencontro. Eu veja bem, a gente que... Você não está entendendo. No vídeo fala lá, se você quiser mostrar o vídeo para frente... Eu acho que tem que registrar já em ata o seguinte, para não discutirmos se é ou não é, Daniel, pedir para que vocês realmente verifiquem esse caso específico, porque nós que, na vida privada, eu tenho uma relação com algumas construtoras e nós fazemos manutenção de vias, pode acontecer realmente que vocês estão acreditando que o seu prestador de serviço lá está fazendo a tarefa direito e não está. Quantas vezes chega para nós uma informação que nossa gestão do contrato está equivocada, a gente vai ver a verdade. Porque eu estou achando estranha essa história aí, realmente. Eu acho que esse caso específico aí, o que está acontecendo? Eu queria entender isso aí. Pois não, presidente? Pode... Pois não. Em primeiro lugar, bom dia. Agradeço o convite ao vereador Dornelas, ao vereador Tedeschi, também ao senhor, e aos demais vereadores e pessoas aqui presentes. Vou fazer só uma intervenção curta. Por favor. Mas para responder as duas perguntas ali do vereador Ducati.
Essas questões, o engenheiro Daniel explicou muito bem, fez uma explanação bastante boa, mas essas questões dos acessos, e depois eu vou também pedir ajuda da engenheira Bruna, é uma obrigação contratual da Triunfo Transbrasiliana regularizar. Nós não estamos impedindo o proprietário de ir e vir e poder usar e acessar ou sair do acesso da propriedade dele. Só que ele deve regularizar. Nós não podemos permitir que a cada 100 metros, 200 metros, tenha um acesso à rodovia. A segunda colocação do vereador foi com relação à má qualidade do serviço que nós estamos iniciando aqui, prestando entre Rio Preto, o quilômetro 51 e o quilômetro 25. Nós iniciamos recentemente. Eu tenho certeza, eu também sou engenheiro, tenho certeza que nós estamos fazendo o correto. E, como disse o engenheiro Daniel, depois, após essa fase, nós vamos fazer um recapeamento total na rodovia. A própria engenheira Bruna, aí, acho que tem já bastante experiência e vivência nisso, pode depois fazer os comentários dela. Então, não é uma questão só de beleza, é uma questão estrutural. Nós estamos, primeiro, reforçando o que, no nosso entendimento, não tem suporte estrutural, e depois faremos uma restauração completa do pavimento. Então, agora uma manutenção, depois é uma restauração. Foi isso que eu entendi. Daniel, só uma consideração, por favor, bom? Não, coisa rápida, até para o Paulo, sobre a questão dos acessos. Audiência pública para isso, gente. É falar, isso, debate. Debate. Paulo, a questão dos acessos. Esse acesso, ele foi fechado porque ele é irregular. Primeiro, o nosso contrato prevê para a gente a obrigação de olhar todos os acessos que causam ou podem ter potencial risco para o usuário. Todos os acessos, todos os proprietários foram notificados. Quem não foi notificado, quem não aceitou receber a notificação, a gente vai até o lugar, a gente tenta conversar, a gente faz de tudo para a pessoa buscar a regularização. Por quê? A regularização, ela não é obrigação da concessionária, é do proprietário. Ele é o obrigado a regularizar o acesso. Se fosse a concessionária, isso teria que ir para reequilíbrio, aumentaria a tarifa, a gente teria um outro problema discutindo aqui, que tarifa maior. Não é nosso, é do usuário. Para você ter uma ideia, tanto é verdade que a gente pode, e não só pode, a gente deve fechar, tem locais que a gente está judicializando contra o proprietário e fechando. Próximo a Marília, o pasteleiro, o pessoal, um senhor que tinha um restaurante, um local de perigo, muito risco. A NTT em cima, a gente em cima, notificando, judicializamos e fechamos. A gente está respondendo isso até para o Ministério Público. A gente tem esse dever. Então, respondendo ali no caso específico, quando a gente fecha, a pessoa ela sempre tem uma outra saída. Ela não é o único acesso. E nessa região, principalmente voltada ali para P1, que é a praça que vem de 100 para cá, tem uma questão ainda daquelas valetas que o senhor bem filmou, de evasão de pedágio. A pessoa ela passa do lado do pedágio. Eu não vou aceitar, eu não vou deixar isso acontecer. É nosso dever. Tá, porque o dinheiro ele é voltado, o dinheiro que entra, até hoje, todo o dinheiro que entrou, não foi 1 centavo para o acionista, não foi 1 centavo para dividendos. O acionista não teve lucro até o momento. Zero. Rosca. Nada. A gente está prestando um serviço, a gente está fazendo, a gente sabe que o pavimento não está bom, o Daniel bem colocou alguns pontos aqui, e não é muleta nossa, a gente, da obrigação do contrato que a gente previu, a gente já investiu 70% a mais do que estava previsto. Não é má vontade. Concede uma parte? Claro. Vocês são engenheiros, eu não sei... Não sou engenheiro, sou advogado. Eu não sei qual o critério que vocês usam para fazer um tapa-buraco. Vocês tapam esse buraco, fez um tapa-buraco, ao lado tem outro buraco. Por que vocês já não... Já que vocês falam tanto em gasto, no custo, por que você já não faz direto isso aí? Você concorda? Agora, tipo assim... Você tapou um buraco aqui, aí do lado que você tapou o buraco, tem outro buraco. É vergonhoso. A questão das entradas, mais uma parte é entrada de propriedade, uma entrada que dele está fazendo comércio. Não, a entrada de propriedade. Simplesmente, vocês estão fechando
Por quê? Porque é invasão, que nem você falou que o pessoal está desviando. E para você ocupar, passar em outra área, você precisa de uma servidão. Se o outro proprietário não dá servidão da passagem, eu não posso passar na propriedade dele. Eu tenho uma ideia aqui, me permita, Ducati, até porque estamos com um problema que o som que é falado ali, nós ouvimos aqui, mas quem está na TV Câmara não está ouvindo. Então, eu queria até fazer um encaminhamento, por causa do adiantar da hora também, queria combinar uma coisa já, um encaminhamento já. Como agora nós temos um contato com a Triunfo, isso é muito bom, é um avanço, né? Acho que todos concordam, né, Ducati? É um avanço, né? Nós conhecemos as pessoas aqui, né? O Daniel, todo mundo aqui já sabe, o presidente veio aqui, mostrou respeito com a gente, isso é importante. O que é a minha sugestão? Nós, vocês elencarem os casos pontualmente, aí nós agendamos, porque eu tenho que ser justo, né? A gente, doutor Nelson, a gente que trabalha com direito, né? Todos vão poder falar assim, eu vou colocar 1 minuto para cada um depois, mas veja bem, em relação a essas entradas e saídas, que é algo grave, mas que aparentemente tem fundamento o que a concessionária está alegando, né? E realmente tem uma questão de segurança, tem uma questão de equilíbrio contratual, uma questão de segurança, né, presidente? Então, o que é a sugestão, Ducati? Nós já agendarmos depois uma reunião, já com os casos levantados, e o pessoal da Triunfo do DR se compromete Perfeito. a comparecer. Estamos à disposição para essa reunião. Não audiência pública, mas lá na própria cidade, na Câmara de Onda Verde, né, presidente? Pode ser assim, Ducati? Pronto. Então, ficamos assim, agradeço a intervenção de todo mundo nesse sentido. A partir de agora, então esse caminhante já fica anotado, este encaminhamento. Uma reunião lá na Câmara de Onda Verde, com os casos pontuais, para que possamos, de acordo com as falas, né, do presidente, do nosso engenheiro, identificar questões que é relativa à segurança e relativa a equilíbrio econômico, né, porque senão não é justo. Se o cara começar a invadir o pedágio, vai ter que aumentar o pedágio, que vai pagar a conta de todo mundo, né? Então temos que ter esse equilíbrio, tá? Não desacreditando o que o proprietário disse. Então eu poderia fazer esse encaminhamento? Feito esse encaminhamento, então agora eu vou dar sequência, está bem explicada essa parte. Quanto à qualidade do que foi feito também, nós estamos aqui, é uma questão que já foi apontada, vamos esperar depois que isso melhore. Eu já fiz o registro aqui, que realmente demorou muito para começar esse recap, demorou demais, por isso que estamos aqui, né? Se tivesse sido no tempo correto, não estaríamos aqui. Então, a partir de agora, o presidente Paulera quer falar alguma coisa? Eu vou abrir a palavra 1 minuto para quem quiser se manifestar. Começando pelos 2 colegas advogados ali, 1 minuto para cada um. Renata, marca o tempinho aí, para que aí a resposta fique à vontade. Tá? Vamos lá. Bem, boa tarde a todos. Eu falo em nome do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga, São José do Rio Preto e região. O colega aqui falou, você é mais velho, então você usa a palavra. Registrar a presença do Jorge Paulo, presidente da Câmara Municipal de Icém. Já no início do ano, Paulo, a gente já comentava a necessidade de uma iniciativa das autoridades políticas em confrontar esse problema e buscar soluções. A audiência pública é excelente, a iniciativa sua, né, provocada pelos vereadores, que são representantes públicos, em nome dos usuários, dos quais eu também falo, pelo Sindicato das Empresas de Transporte. A audiência pública é excelente, é providencial. Mas o resultado dela, que nós estamos assistindo aqui, é zero. É zero. Reclama de recap, da conservação, e não temos solução nenhuma. Quem usa a rodovia sente que ela é péssima, ela não é ruim. Quem trafega, às vezes tem trechos que é melhor no acostamento, como eu já fiz. Fiz esse percurso de motocicleta, passeando. Eu faço trabalhando, mas não dá para andar. Tem trechos que você tem lá no acostamento. Além do perigo, nós estamos pagando para ser assassinados na rodovia, para ver mortes, para ter prejuízo, pneus, suspensões de veículos. Vidas, isso que eu acabei de falar. Nós precisamos de uma solução, não para amanhã, fevereiro, março, abril, ano que vem. Agora, aliás, é para ontem. Isso é uma vergonha, porque está sendo pago, e muito bem pago.
transparência no portal não resolve. Resolve ações. Ações agora. Eu faço uma sugestão, presidente, para que se tire uma carta desta audiência pública e seja enviada aos representantes da NTT e ao Ministério dos Transportes, ao Renan Filho, ministro do Transporte, para que isso chegue lá. Tela, põe lá. Talvez lá em cima não tenham conhecimento disso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor, até antecipando, nós preparamos essa tela aqui, que seriam os encaminhamentos. Então, apareceu um encaminhamento novo, que é essa questão dessa reunião, ok? Lá na Câmara, para tratar dos acessos. E os encaminhamentos propostos serão esses daqui, tá? Representação junto à agência reguladora, que é exatamente o doutor Nelson Caires, que é um brilhante advogado na área pública, diga-se de passagem, não é um advogado generalista, é um brilhante advogado na área pública, já foi procurador de vários municípios, né, doutor Nelson? Então, olha, o que o senhor disse bate de encontro com essa primeira providência. Encaminhar essa ata, ponto. Segundo ponto, uma avaliação, se há possibilidade, isso não cabe só uma avaliação individual, mas nós juntarmos o corpo jurídico para que nós verifiquemos se há alguma questão de aplicação de alguma penalidade. E o terceiro item, que do meu modesto ponto de vista é o mais importante, é como nós temos aqui 20 parlamentares, 20, que nós montemos uma comissão, fique montada uma comissão, depois nós indicamos os nomes de cada uma dessas casas que estão aqui, ó, São José do Rio Preto, Nova Granada, Onda Verde, Issa e Palestina. São 5 casas legislativas, que cada uma indique um vereador, tá? Para que a gente crie uma comissão e dentro dessa comissão nós possamos pedimos para que algum prefeito nos ceda um engenheiro para que nós tenhamos essa comissão mensalmente fazendo uma avaliação das condições da rodovia. Eu acho que se nós fizermos isso, nós vamos ajudar, inclusive, a Triunfo a identificar onde tem falhas ou onde não está ficando a contento. Ou seja, mensalmente, ordinariamente, fazermos essa avaliação. Então, por exemplo, de hoje a daqui 30 dias, comissão montada, a gente não precisa de reunião específica para isso, acertamos quem são os membros, alguém consegue um engenheiro, acho que é mais fácil. Eu coloco em nome do prefeito de Onda Verde, ele me deu toda a ótimo. De colocar o corpo técnico. Como é que é o nome do prefeito Nelson mesmo? Nilson. Nilson, prefeito Nilson, tá? Então, se os demais vereadores concordarem, nós podemos já sair com esse encaminhamento também, né? Mas vamos dar sequência? Os encaminhamentos estão todos de acordo, hein, vereador Tedeschi? Eu só queria fazer... Não estou encerrando a audiência pública, sei, não está encerrado. Eu só quis só adiantar, mas eu só peço uma que parte. O doutor Nelson fez uma... Eu quero parabenizar o doutor Nelson e só dizer que eu discordo de um ponto, que o resultado dessa audiência pública será 0. Eu discordo só nesse ponto, doutor, porque eu acho que essa audiência pública, promovida pelo vereador Jean Dornelas, eu acho que vai ser o início da solução do problema. A gente já tem a presença do presidente, a presença do engenheiro, do advogado, dos parlamentares. Então, só para... Peço vênia, doutor, para discordar que a audiência pública realizada aqui vai dar o resultado que a gente espera, que não vai ser para ontem, obviamente, porque demanda um certo tempo, mas o que a gente espera daqui, presidente, é que a construtora, a concessionária, saia com esse compromisso, com essa que sinta o clamor público com relação às benfeitorias que a rodovia exige na questão de salvar vidas. Só para registrar. Muito bem, obrigado. Dando sequência aí, doutor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é José Antônio Ercolim, estou representando aqui a OAB na Comissão de Direito de Relacionamento do Direito Executivo e Legislativo com a entidade. E também eu estou acumulando funções aqui hoje, e eu sou procurador legislativo de Onda Verde. Então, nessas duas figuras aqui que eu venho representar, estão no DNA das duas a fiscalização. Acho que a principal função dos vereadores, dos legislativos, principalmente dos municípios menores, é a fiscalização sobre os serviços que são prestados, tanto dentro do município como no seu entorno.
Então, é muito interessante, já gostaria de parabenizar, acho que os encaminhamentos são perfeitos, é exatamente disso que eu queria aqui adiantar. A questão dos contratos, perfeitamente, eu entendo, o contrato foi... Que esse contrato é mal feito não é segredo para ninguém, não necessário, não precisa ser técnico, não precisa ser advogado, não precisa ser procurador, não precisa ter muito conhecimento para ver que esse contrato, desculpa a expressão, mas ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Entretanto, contratos ruins, o que nasce ruim termina ruim. E isso é o que preocupa muito a mim. Foram tomadas medidas, foram feitas essas... Eu acredito que não seja bem o termo, porque foi necessário aí ajuizamento de algumas situações, mas esses aditivos que foram feitos para que pudesse, que viabilizasse as demais duplicações, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, e eu acredito que eu estarei, de termos acesso a isso. Né, eu não sei, às vezes até está em algum portal de transparência e eu não fiz essa pesquisa, faço a minha culpa, mas era interessante que a gente pudesse fiscalizar isso para entender até que ponto esse cronograma que o senhor passou, eu acredito nele, eu fiquei muito feliz, estou muito satisfeito com os seus esclarecimentos. No entanto, nós ficamos muito órfãos aqui, né, de providências mais efetivas, mais eficazes. Acredito, sim, assim, vou pegar o gancho aqui do colega Dr. Tedeschi, eu entendi o contexto do Dr. Caires. A questão tem um outro princípio do direito, que é o princípio da inércia. O que demorou para acontecer foi que essa reunião fosse chamada. Não estou aqui exacerbando no dizer que a concessionária não fez nada. Talvez a concessionária tenha demorado, sim, a tomar algumas providências. Porque, para nós, usuários, com todo respeito, doutor, se os acionistas não estão tendo lucro, se está tendo algum problema com isso, nós, usuários, não podemos ser prejudicados por isso. Se os acionistas não tomaram providências jurídicas para fazer com que esse contrato tivesse mais eficácia, nós, usuários, não podemos ser prejudicados. Outro ponto. Como eu trabalho em Onda Verde, eu sou usuário da rodovia diário. De fato, o trabalho de recap está deixando a desejar. Muito. De 25 a 30 minutos, em média, parados em cada pare e siga. Eu sou testemunha, ninguém me contou, ninguém filmou, ninguém gravou. Eu passei por isso. Então, entendo que é começo de obra, pode ser uma questão de organização, perfeitamente, eu entendo. Só que está muito ruim. Assim, conselho, sugestão, que haja uma fiscalização um pouco melhor, porque está complicado. Eu ando aqui 20, 25, 30 quilômetros e está muito ruim. Está muito ruim. Então, assim, do ponto de vista fiscalizatório, nós gostaríamos, nós usuários, nós advogados, representando a ordem, nós representando os legislativos aqui presentes, que a gente pudesse ter mais acesso para poder ajudar nessa fiscalização. Por isso que eu parabenizei, mais uma vez, parabenizo o doutor Jean por essa questão da comissão. Só mais um assuntinho, só mais um assuntozinho. Até comentei aqui com a Kátia, pedi para que o senhor já adiantasse esse esclarecimento, que o problema dessa propriedade que foi filmada, ela está em cima da minha mesa. De fato, a pessoa foi notificada, eu tenho a notificação lá, justiça seja feita. Ele foi notificado. Só que o que acontece? Eu até perguntei da existência de um estudo ou de uma pesquisa. Por que razão, doutor? A outra entrada, outra forma de acesso que esse morador, que esse proprietário tem da rodovia é através de uma servidão. E ele começou a ter problema com essa servidão, porque servidão ele usava como um plano B, C, D. A entrada principal é a que foi fechada. Não quero ser leviano, estou falando com base no que eu ouvi dele. Então, nós, como advogados, sabemos, a gente trabalha com a verdade daquele que nos procura. O problema maior ali é que ele não tem... O que ele tem para usar é uma servidão. Então,
seria interessante se a gente puder. A gente, agora estou falando quase na condição de advogado do proprietário. Seria interessante que a concessionária, que nós pudéssemos ter acesso, já troquei cartão com a Kátia, vou procurar entrar em contato, porque isso vai ser de grande valia para evitar uma demanda judicial, para evitar dor de cabeça, tanto para ele quanto para vocês. Então, esse trabalho, talvez o que esteja faltando um pouco seja transparência, para que a gente pudesse, para que a gente, usuário, fiscalizadores, tivesse mais noção do que realmente está acontecendo, porque muito bom saber que nós vamos ter a duplicação, que vocês conseguiram essa vitória, estou feliz com isso, só que a gente gostaria de ter mais acesso a isso. Da mesma forma que a minha crítica quanto à manutenção do piso e também desse caso específico. Tá? Desculpa me alongar, mas muito obrigado. Obrigado. Presidente Paulera, você tem que se ausentar também, né? Bom, já quase boa tarde, né? Nós passamos da meio-dia. Eu fiz questão, o presidente Jean Dornelas, o membro da comissão, Dr. Tedeschi, de participar rapidamente. Tem uma consulta agora 1 hora, eu estava em outros compromissos, e quero ressaltar a importância, presidente. O poder legislativo é a parte mais sensível da política, é onde as coisas acontecem. Porque o Executivo está preocupado com outras questões e nós, vereadores, né, eu que já estou há quase 20 anos de vereador, é onde chegam as demandas, é onde a população chega. Porque chegar no prefeito, chegar no secretário em Rio Preto, em outras cidades, é mais difícil, até por uma questão de função. Mas no vereador, eles conseguem chegar, porque o vereador é aquele que está na feira, aquele que está no cinema, no shopping, está lá no boteco tomando uma guaraná. Então, é a parte sensível. Então, eu reputo essa audiência pública como importantíssima, né? Dr. Nelson Caires, grande causídio, amigo pessoal, foi meu advogado já, coloca de uma maneira que talvez não seja frutífera, totalmente desproporcional. É, sim, importante. Resultados. Resultado. É o resultado. O doutor colocou... mas o resultado, doutor... Ó, isso. Uma proposta definitiva. Sim. Já. É para ter consertado ontem, ter feito isso ontem. Sim. Isso que eu estou... Sim, entendi. Mas vamos aqui partir, da primícia que uma audiência pública na maior cidade da região, sede da região metropolitana, temos aqui algumas cidades, alguns vereadores, presidente da Câmara representado, aonde a Câmara Municipal, através do nobre vereador, Dr. Dornelas, consegue trazer as autoridades responsáveis por essa questão da Triunfo, que estão aí os diretores, gerentes, demais advogados. Isso já é um fato positivo, porque nós estamos acostumados, infelizmente as coisas funcionam assim, grandes empresas, reuniões que nós já fizemos aqui, até audiência pública, e ninguém deu bola, né? As pessoas aí não dão importância para aquilo, né? Para a reivindicação da população. Então, o fato de trazer essas autoridades da Triunfo já é um fato positivo. Então, a gente entende que é um problema complexo, não é uma coisa fácil de resolver, tem essa questão de contrato, tudo isso, mas eu estou muito satisfeito de te ouvir. Aqui nós vamos, sim, sair com uma proposta, através do Dornelas, de fazer uma equipe, fazer aí uma comissão que possa junto ir lá em Brasília e nos órgãos responsáveis para poder trabalharmos juntos. É isso que a população quer. Vereador, conversa só uma não parte, resolve. por favor. Fazer o convite, dia 15 agora, do 5, na Lesp, vai ter uma audiência pública também a respeito... Desse assunto? Desse assunto também. A BR-153 Triunfo. Então, é dia 15, convido a todos. Isso. Quem está encabeçando é a deputada do PL, Dani Alonso. Sim. Ela que é mentora da audiência pública. Com certeza, Rio Preto vai estar representado. Se o Dornelas não puder ir, a gente tenta colocar na agenda. Então, na realidade, a minha palavra é o seguinte, é importantíssimo esse momento. Está aqui registrado, está aqui a palavra das autoridades, está aqui a Câmara Municipal de Rio Preto e os demais companheiros de outras cidades, que daqui nós vamos sair realmente com um modelo daquilo que precisa ser resolvido. Essa é a importância de uma audiência pública. Então, eu acho que a gente ganhou demais, Dornelas, com essa audiência. Parabéns a você.
você, ao Tedesco e a todos que puderam participar, ok? Obrigado. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Dando sequência, Bacarissa, por gentileza. Te agradeço. Boa tarde a todos. Eu queria dar... Só um minutinho. Antes. Não. Presidente, eu preciso me ausentar que eu tenho um compromisso às 1h30 e tenho que me preparar para esse compromisso. Tá certo? Então, parabéns a todos, obrigado. E contem comigo aí no que for preciso para a gente atender os anseios da população. Obrigado, Tedeschi. Bacarissa. Não, é rapidinho também, 2 minutos. Eu faço a BR todo dia. E gostaria só de fazer algumas perguntas. Esse recap que está sendo feito, ele tem uma sequência não lógica. Porque se você, a hora que indo para Nova Granada, a hora que você sai da duplicação, você tem um monte de buracos ali, justamente onde ela fecha. Passou os buraquinhos, tem um recap. Não tem mais recap, tem buraquinho, depois tem recap. E assim vai. Eu fiz até uma filmagem, né? Bacarissa é engenheiro, tá? Tá. E uma outra situação que realmente precisa ser avaliado quem está fiscalizando toda essa obra em função do que você falou. Está sendo reparado para depois fazer o recap e logo a duplicação. E só queria saber por que a duplicação vai vir da ponte para cá e não daqui para lá. Até em função de mobilidade. Como José Bonifácio. Não veio de José Bonifácio para cá e está indo daqui para lá, que é uma razão lógica. Eu só queria fazer essa colocação, tá bom? Obrigado aí, parabéns a todos aí. Obrigado. Boa pergunta. Vamos lá. A sequência da obra é algo também definido lá desde o princípio do projeto, junto com a NTT, onde começarem os segmentos a atuar. Então, já tem uma sequência estabelecida nessa nossa tratativa com a agência. A gente tem os 2 pontos ali de por onde começar, porque o pessoal também lá de ICEM vai dizer talvez prefira começar por um lado, por outro. Então, é algo pouco, vamos dizer, acho que depende. Mas em termos de trânsito, o lógico seria daqui para lá. Depende, Depende da interpretação, mas também em prazo médio vamos estar com toda a duplicação concluída. Se começa onde tem mais trânsito, é uma lógica, né, como foi daqui para Bonifácio. Se atende mais, resolve maior número de usuários reclamando, né, diminui as reclamações. Talvez se tivesse começado, em vez do Rio, daqui para lá a duplicação, sei lá. Em relação à questão do serviço, repito que eu falei para o senhor vereador, vamos aguardar mais um pouco aí, a gente está numa fase inicial realmente do serviço ali, de que primeiros dias de serviço para a gente poder, vocês terem essa conclusão de vocês mais apurada. Eu acho que tem certeza, depois dessa audiência, vocês vão chamar quem está lá no pé do eito, né? Vamos dizer, vamos conversar também, né? Falar, olha, a gente tem mesmo essas reclamações, tipo 40 minutos do Pareciga, essa questão dos buracos. Eu acho que isso é o propósito da audiência pública, né? Porque essa comissão que nós vamos formar aqui vai servir para isso, para a gente ter um canal para também falar para vocês. Perfeito. Porque eu repito, eu trabalho na iniciativa privada também, justamente com construtoras. Eu sei que às vezes muita coisa o engenheiro não fica sabendo no gabinete, né? Só vem a parte boa, né? A parte ruim vem depois. Mas já está, acho que encaminhou bem essa parte. E rapidamente só para os 2 doutores, um ponto que eles colocaram de que a gente não tem não tem um plano. Nós temos um plano que nós já começamos até, inclusive, no pavimento, com esses pontos a gente analisar e melhorar, mas algo concreto já acontecendo e a duplicação também entendo que é algo que já está no papel, já está formalizado, já está para ser iniciada a pendência de uma emissão de uma guia, então é algo muito próximo de acontecer. Eu queria pedir uma outra gentileza, Daniel, presidente, quando foi iniciar mesmo? Hoje começa a primeira máquina para começar. Avisa a gente. Com certeza. Nós queremos ir lá para participar disso e dizer, olha, está aqui o trabalho da Triunfo. A gente quer também mostrar. Então, o dia que for começar, não é preciosismo. Não, é importante eu acho importante também. Né, doutor Nelson? Concordo. Vai começar? Vamos lá no dia. Com certeza, com certeza. Alguém quem mais está inscrito? E da questão, só para finalizar também as falas que foram ditas
falamos a questão de que, poxa, a NTT, até acho que tem que Ministério do Transporte, eles estão cientes dessa dificuldade do contrato, tanto é que a gente está debatendo essa melhoria e otimização, repactuação, que a gente fala dos contratos ali, não só do nosso, como de todos da nossa levada, nossa época, estão sendo debatidos pelo Ministério do Transporte, justamente pelo reconhecimento de que é um contrato com dificuldades de serem cumpridas. E em relação à publicidade, depois a gente pode passar o contato, você também é público, a gente pode repassar. O José talvez vai também contribuir e esclarece para o senhor aí, doutor. Aí. Obrigado. De forma bem breve, agradeço aí os comentários dos doutores, dos senhores, né? Achei bem ponderado a sua fala e a do senhor também, principalmente sendo conhecedores de contratos públicos. Sobre a questão de transparência, embora esteja tudo, o aditivo, ele foi publicado, diário oficial, tem no site da própria NTT, a gente pode, na sequência aqui da reunião, encaminhar o próprio link para facilitar a busca. Então, isso, perfeito, tá muito claro no site da própria NTT o início dessa obra que deveria ter acontecido em fevereiro. Não aconteceu porque nós ainda não temos o licenciamento ambiental. Tá? Então, vocês sabem, né, sobre a questão que o senhor bem colocou, poxa, realmente, o acionista não recebeu nada até agora. O que a gente fez para melhorar esse contrato? Tem política pública, que é a questão da repactuação, contrato ruim, muito ruim, tem que pôr investimento, tem que duplicar essa rodovia, não adianta a gente ficar tapando buraco e mal feito da forma como está, a gente sabe disso. A gente, embora já tenha investido quase 100% a mais do que a gente tinha obrigação, está ruim, está muito ruim. A gente tem vergonha, a gente não quer dessa forma, a gente quer melhorar. E a gente sabe disso, só que o dinheiro não está dando, mesmo a gente colocando mais, não está dando. Obrigações contratuais originárias, a gente está acabando a última. Se a gente não tivesse acreditado da mesma forma que vocês estão dizendo sobre a questão das mortes, essa rodovia mata muita gente. A gente teve que judicializar contra a NTT. Sabe o que isso aconteceu? Qual foi a consequência de judicializar contra uma agência reguladora? O cara que te fiscaliza, que te penaliza. Nós ficamos quase 5 anos sem reajuste na tarifa. O que isso significa? Eu estou trabalhando sem receber. Judicializamos, ganhamos no tribunal. Essa duplicação que vai ser feita agora, que a gente vai começar, 80 quilômetros, foi em razão de briga que a gente comprou. Impetramos o mandado de segurança lá em julho de 2017. Então, a gente entende e está certo, a gente tem que lutar. Tenho como muito proveitosa essa nossa audiência aqui. Eu falo nossa porque nós sempre nos colocamos à disposição de participar e não só vir com falas, como algumas pessoas insinuaram, de, poxa, só está falando. É efetividade. A gente coloca todo ano, 200 milhões na rodovia. São 200 milhões na rodovia. Está dando para resolver o problema? Está resolvendo o problema, Daniel? Não resolve. Por isso que esse contrato é ruim. Não estou dizendo que a gente é santo, que nossa, não temos problema. Não, temos muitos problemas, a gente está buscando resolver. A forma de resolver isso hoje, e não só essa concessão, mas outras 13, é pela repactuação, é colocar investimento, é pegar um contrato mal feito e trazer ele para a realidade, modernizar, duplicar, passarela, Wi-Fi na rodovia. Assim, são questões extremamente importantes para o usuário, né? Eu também sou usuário, eu tenho família, eu pego essa rodovia e não estou feliz, eu não quero isso, a gente quer diferente, tanto que, volto a dizer, a gente judicializou contra a pessoa que nos fiscaliza e penaliza. Isso não é trivial. Então, sobre a questão da transparência, tem no site da NTT, tem no nosso site, porém, a gente, para facilitar, a gente disponibiliza o link facilitando, tá bem? Obrigado. Gente, eu vou ter que terminar daqui a pouquinho, que você vai acabar a transmissão. Quem mais está inscrito? Vereador, acho que a vereadora que tinha pedido. Ô, presidente, por favor. É o Jorge Paulo, não é? Presidente, por favor. Bom dia a todos. Eu queria deixar o agradecimento ao presidente da audiência, o presidente de Onda Verde da Câmara, né? Essa reunião é muito importante. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui, que é sobre o lote 1, que o senhor começou falando sobre a duplicação, que é desde 2013 o contrato, não é isso?
De 100 para cá? O contrato entrou em dezembro do ano passado. Entrou no nosso Da duplicação? contrato. Duplicação. Tá. Depois... Só deixar uma pergunta. Eu vi que falou vários fatos, mas vai ser bem breve. Em relação às áreas dos fazendeiros, sitiantes, eu falo da minha região, né, que é Issem, a parte de desapropriar. Como que está? Isso está impactando no começar os serviços? Vocês estão pagando valores devidos, oferecendo ao pessoal? Não está impactando no serviço, porque a duplicação, a maior parte dela é dentro da faixa de domínio, então facilita todas essas questões aí. E a questão da desapropriação, a gente segue todo o rito aí da desapropriação em si. Então, o José pode contribuir ao rito processual, então... Cada um está na sua etapa, aí na sua fase, mas que não é algo que vai impactar a gente executar a obra, porque temos tempo para resolver. A duplicação em si da pista está na faixa de domínio que está liberado, hoje pendente só por essa questão do licenciamento ambiental, que, como repito, está em vias de ser resolvido. Em relação ao trevo de Issem, que tem de um lado tem um fornecedor, tem um dono, isso, acho que ainda tem uma pendência que não está desapropriada. Está na parte jurídica, não é isso? Não sei exatamente a etapa que está do processo, mas está seguindo o rito aí do processo de desapropriação aí. Mas... Sem mais, presidente. Boa, muito obrigado. Bom, gente, vai ser só mais uma pergunta, vocês vão me perdoar, porque realmente tem o horário da TV Câmara aqui, e inclusive daqui eu estou saindo para Belo Horizonte de carro. Não, já tem outro caminho, assim, não. Vamos lá, por favor. Boa tarde a todos. É o nosso vereador Otaviano, lá de Onda Verde. Não, é coisa rapidinha. Claro. Como que funciona o tapa-buraco e como que se trabalha? Porque eu venho para Rio Preto 6 vezes por dia, tem dia, que eu trabalho na UBS. Hoje é quinta-feira. De segunda para cá, não trabalharam. Então, nós vai passar até dezembro, não vai conseguir tampar o buraco, não vai vir essa duplicação. Qual que é o sistema? Não sei se é do teu setor. A questão é a gente contrata uma empresa para executar e essa empresa está com uma questão ali com seus funcionários, isso aí está saindo aí na imprensa. A gente está cobrando para eles retomarem, mas é um soluço muito temporário. Mas então você tem ciência que não está tampando buraco. Hoje eu sei que não estão trabalhando. Não, é desde segunda. E sim, por causa disso. Então é outra fiscalização que está dependendo de vocês. Se a empresa não está prestando o serviço que vocês contratou, vocês dispensam, contrata outra, porque senão ela vai ficar até dezembro e não vai tampar. Até agora, do Termas até no CDP, acho que não dá 10 quilômetros. Mas, repito, estamos tirando essa questão soluço pontual dessa semana. O restante, a gente está agora ainda se dividindo esforços com a finalização da duplicação. A partir de agora, devemos intensificar a velocidade. Bom, então, quero dar já prosseguimento ao encerramento, agradecendo, obviamente, a presença das autoridades, todas mencionadas, o DR, tá? A Triunfo, agradecer os esclarecimentos. E, como prometido, eu vou registrar aqui o nome dos parlamentares que aqui estiveram, tá? Seja pessoalmente, seja representados. Primeiramente, a deputada Annalise, que faz presente pela assessora, né? Acho que ela já foi, mas se faz registrar. E pela Câmara Municipal de Nova Granada, tá? Conforme eu for falando, se quiser se levantar para a gente se identificar, seria legal, né? Por Nova Granada, a Laiane Honório, por favor, jovem vereadora, tá? Obrigado pela presença. A Rosimeire, também jovem vereadora, obrigado pela presença, tá? O Vinícius Vilela, o presidente, cadê o nosso... Ô, presidente, muito obrigado pela presença, tá? Onda Verde, Paulo Ducati, presidente da casa, muito obrigado. O Valdebem Júnior, vereador, tá? Muito obrigado pela sua presença, tá? O Herbert, vereador, muito obrigado. O Antônio Carlos, vereador, muito obrigado, Antônio Carlos, pela sua presença. O Otaviano, vereador, novamente, obrigado. O Wilson Marcos, vereador, muito obrigado. Praticamente a Câmara toda aqui, pelo que eu vi, hein? Maravilha. De Issem, nosso presidente Jorge Paulo de Oliveira,
Muito obrigado. Tá? Palestina, o Gilberto Benfica, nosso presidente. Presidente, muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Manda um abraço para o Messão. Tá? Esse é nota 10, amo ele, manda um abraço para ele lá, viu? E o Paulo César Rossi, vice-presidente também, muito obrigado. Câmara Municipal de Rio Preto, né? Estiveram presentes aqui o vereador Renato Pupo, o vereador Tedeschi, esse vereador que vos fala, Dornelas, o presidente Paulera, e se fizeram representar também o vereador Pedro Roberto e a vereadora Márcia Caldas. Agora, para finalizar, falamos aqui da presença dos parlamentares, que isso é muito importante, mas nós estamos numa audiência pública aqui que trata de um assunto de ordem federal, um assunto que envolve a BR. E, infelizmente, entre os 10 deputados, candidatos a deputados federais mais votados de Rio Preto, dentro da cidade de Rio Preto, nós tivemos 5 que foram eleitos. Esses 5 deputados federais fizeram em Rio Preto 57.447 votos aqui em Rio Preto. Os 5 deputados federais mais votados da região e aqui em São Rio Preto foram a Carla Zambelli, o deputado Mota, o deputado Ricardo Salles, o deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado Marcos Pereira. Fica aqui a minha manifestação de repúdio pela total indiferença desses deputados federais eleitos aqui por São José do Rio Preto, que não mandaram sequer um deputado. Não vieram deputado, não veio um representante. Isso é um descaso com o povo de São José do Rio Preto. Que o povo de São José do Rio Preto, nas eleições do ano que vem, lembre bem destes nomes, desses deputados que foram eleitos com o voto dos riopretenses. Carla Zambelli, Mota, Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro e Marcos Pereira. Não se fizeram sequer o trabalho de mandar um representante para tratar de um assunto de tamanha importância que trata de vidas de nossa cidade. Fica aqui o meu repúdio pessoal e que o povo de Rio Preto fique alerta. O ano que vem tem eleição. Vocês, vereadores e vereadoras, quando forem procurados para apoiar algum deputado, algum candidato a deputado, observa isso, se estão presentes nas lutas dessa região metropolitana tão importante. TV Câmara, muito obrigado. Obrigado a todos os vereadores, todas as autoridades presentes. Deus abençoe. Vai te entrevistar ou o presidente? Vai para o jornalismo da Bahia.